dia 29 de fevereiro de 2024, Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, aqui de trás da Câmara. Estamos em Belo Horizonte e mais uma manifestação em defesa do povo palestino e denunciando que o Estado de Israel é terrorista, genocida. Do Estado de Israel. Um Estado basta de genocídio promovido por Israel. Entre essas, não pode estar falando a verdade. Rede Globo, não esconda o genocídio na Palestina. Vamos mostrar que a TV Rede Globo e a mídia está junto com o Estado assassino de Israel. Está escondendo a verdade. Está assassinando a população. Abaixo o apartheid na Palestina. O genocídio que Israel está fazendo na Palestina. Basta de genocídio promovido por Israel. Palestina livre do rio ao mar. É o Comitê Mineiro de Solidariedade à Palestina, que está aqui hoje, na frente da TV Globo, denunciando que a Globo também é assassina. A Globo, junto com o Estado assassino de Israel, possibilita que toda uma população civil, que são mulheres, crianças, velhos, morrem pelas bombas e por fome. Hoje nós vimos a Globo mentindo novamente, dizendo que as pessoas foram mortas por elas mesmas, atropeladas buscando comida, que já é um crime, ter que lutar por um pouco de comida, mas elas foram mortas pelas balas dos soldados israelitas. Isso nós não podemos aceitar. O Estado não pode estar mentindo para o povo mineiro. A Globo também é assassina. A Globo está viabilizando que todo aquele povo seja morto pelo Estado de Israel e pelos soldados que ali estão matando o povo, pelas bombas, por falta de comida, por falta de água. Isso nós não mais podemos aceitar. Vamos aqui. A luta de Israel não é contra o Hamas, mas contra o povo palestino. Matança de crianças e mulheres palestinas é limpeza étnica, é genocídio que Israel está fazendo em Gaza. Genocídio dos palestinos é televisionado e mediatizado pela imprensa burguesa. Uma criança morta a cada 15 minutos em Gaza. O governo brasileiro é urgente romper relações comerciais e diplomáticas com Israel. Em frente à Rede Globo de televisão. Hoje em Gaza temos extermínios de mais de 30 mil palestinos e 7 mil para que ajudem a exigir que essa empresa fale a verdade. Para que ajudem, junto, inclusive com o sistema todo internacional, para que mostre a verdade. Porque não é guerra, isso é mentira. A Rede Globo que já ficou e financiou a ditadura militar no Brasil.
funcionários precisam aderir à defesa da Palestina livre do rio ao mar. Os funcionários precisam exigir que essa empresa os funcionários precisam ter empatia com o povo palestino, empatia com essas crianças, com esses bebês que estão morrendo. Os funcionários da Rede Globo precisam se juntar aos funcionários de todas as outras empresas, das mídias sujas, que têm as mãos sujas de sangue e que têm que se juntar com toda a população para defender os palestinos. Não dá mais para engolir, não dá mais para trabalhar, e a empresa tem que trabalhar e tem que exigir que essa empresa fale a verdade. Essa empresa já cansa de mentir, já mentiu na ditadura militar, apoiou, financiou a ditadura militar e depois acha que um pedido de desculpa vai fazer aquelas pessoas voltarem à vida. Não, e agora está mentindo descaradamente e continua ajudando a guerra. Continua ajudando o massacre lá na Palestina, continua ajudando o genocídio da Palestina. Então, os funcionários da Rede Globo, porque nós sabemos que os patrões da Rede Globo não, esses fazem parte dos que apoiam, que eles têm a ganhar com isso, que eles têm a ganhar com toda a ditadura, que eles têm a ganhar com toda a crueldade que é feita. Agora os funcionários não. Os funcionários, eles têm família, têm filhos, eles têm às vezes até parentes que moram lá, e muitos deles inclusive moram na periferia e em favelas. Então é preciso os funcionários se juntarem aos pobres, às pessoas oprimidas, às pessoas trabalhadoras e defender o povo que sofre. Sofre porque não tem água para beber, sofre porque não tem luz elétrica, sofre porque não pode, a ação humanitária não consegue chegar lá, sofre porque tem bombardeio todo dia. Imagina o que vai ser essas criancinhas, as sobreviventes. Elas não vão ter vida psicológica, emocional, não vão ter. Aí Israel diz e mente, e a Rede Globo assina embaixo e coloca os seus funcionários na televisão para dizer que lá está acontecendo, que lá que isso é uma defensiva. Não é defensiva, isso é ofensiva. A Rede Globo está mentindo descaradamente, e não é uma vez, é toda vez. A Rede Globo sempre mente, sempre mente, sempre mente. Mas os funcionários dessa empresa têm que ter o compromisso de se juntar à luta dos trabalhadores, à luta do povo palestino, e exigir que essa empresa fale a verdade, que não os coloque na frente da televisão para mentir para a população. Não podemos mais aceitar essa guerra, esse genocídio. É preciso acabar, é preciso começar a dizer a verdade. Mostre, porque a Rede Globo sabe a verdade, mas a Rede Globo escolhe a mentira, a Rede Globo escolhe o massacre, a Rede Globo escolhe o genocídio, a Rede Globo escolhe a ditadura militar. Sempre foi e sempre será assim. Mas os funcionários podem reverter essa situação. E vamos fazer, vamos juntar junto com o povo trabalhador e vamos ter solidariedade ao povo palestino. Porque Israel diz que manda o pessoal para um lugar de segurança, aí adivinha o que ele faz? Mete bomba no local que ele mesmo falou que é local de segurança. E a Rede Globo quer que a gente acredite nessa imbecilidade. É óbvio que não, é óbvio que a Rede Globo sabe que isso não é verdade. Mas os patrões, eles têm a ganhar com isso, porque eles estão enriquecendo cada vez mais com a guerra, com o massacre, com a ditadura, com tudo de ruim que acontece, toda crueldade. Mas vocês, trabalhadores, não. Vocês precisam escolher o lado do bem, o lado da saúde mental dessas pessoas. Vocês precisam escolher o lado bom para vocês terem o que contar para os filhos de vocês, para os netos. Fala, eu escolhi o lado certo da história. Então é preciso vocês pressionarem essa empresa, toda essa empresa, para que mude essa história e para que conte essa história
Por isso estamos aqui, fazendo essa denúncia na frente da TV Globo. Nós estamos aqui dizendo que nós não aceitamos mais tanta mentira na televisão. É urgente que as empresas que têm concessão pública, é bom lembrar, só existe porque tem concessão pública, elas mostrem a verdade. É genocídio. Como que vocês vão contar o que tem acontecido, mas como que aconteceu hoje? Que imagens serão transmitidas? As pessoas famintas buscando alimento no caminhão e sendo metralhadas, inclusive por drones. Como vocês vão passar isso? Vocês vão falar que é só isso mesmo? Ah, não, porque os soldados estavam com medo da população. Com drone? Drone que é com controle remoto? É hora da Rede Globo admitir, assumir e dizer a verdade. Porque nós estamos aqui exigindo isso e mais. Nós estamos também na luta pela democratização da comunicação, porque não dá mais para permitir concessão para as pessoas que continuam mentindo para a população, apoiam golpe atrás de golpe, genocídio atrás de genocídio e fica por isso mesmo. Como disse a companheira Dorinha, são pedidos de desculpa. E quem vai fazer? Quem vai trazer? Alguém vai trazer de volta as pessoas que morreram? Quem vai reconstruir as casas, reconstruir as cidades? Porque Gaza tinha uma vida com dignidade. Tinha uma cidade ali, foi tudo destruído. Não dá mais para vocês omitirem. Não dá mais para vocês mentirem. É por isso que nós estamos aqui, dizendo que nós queremos que seja mostrado o que acontece de verdade hoje em Gaza. É genocídio. É isso que o povo no mundo está dizendo e que vocês têm que assumir também. Chega de chacina! Chega de chacina, PM na favela, Israel na Palestina. Chacina, PM na favela, Israel na Palestina. Estado assassino e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino e viva a luta do povo palestino! E a TV Globo mente. Vamos aqui ouvir mais um companheiro do Comitê Mineiro. É isso aí, Irene. Esse Comitê Mineiro, assim como outros 100 comitês organizados pelo país, tem dado um exemplo de solidariedade, tem dado um exemplo de empatia com a causa palestina, um exemplo de resistência. Nós multiplicamos as nossas vozes no Carnaval de Belo Horizonte, transformamos o Carnaval de Belo Horizonte em um grande movimento popular em defesa da causa palestina. Fizemos atos na Faculdade de Medicina sob os auspícios da censura que nos corroíam. Pressionamos as ruas e viemos denunciando a cortina de ferro da mídia, não só da mídia internacional, mas principalmente na mídia brasileira, que existe e insiste em mentir e ser cúmplice do genocídio, cúmplice do Holocausto, porque é o Holocausto que o povo palestino vem vivenciando há 75 anos, não é de agora, e que agora piorou. A Rede Globo tem no seu DNA o histórico do golpismo, o histórico da cumplicidade com o massacre, o histórico da cumplicidade com a ditadura. E é por isso que ela apoia o sionismo. E é por isso que o sionismo gosta da Rede Globo, gosta da Record, gosta do SBT, gosta das empresas de telecomunicações que, como bem disse a companheira Consola, têm concessão pública e deveriam, no mínimo, dizer a verdade. Porque os crimes do Estado sionista de Israel é um crime de lesa humanidade, atinge a todos os povos, não só o povo palestino, a toda a classe trabalhadora, mulheres, crianças,
continuar mentindo, podem continuar tentando esconder do conjunto da população o que está acontecendo, mas nós vamos continuar nas ruas. A mídia independente vai continuar revelando aos olhos de todo mundo um massacre histórico que a classe trabalhadora e a população palestina vem vivenciando. E essa resistência, essa determinação, que há mais de 75 anos, esse povo heróico, que muito nos orgulha, que é o povo palestino, vai continuar acendendo. Cada mártir que morrer na faixa de Gaza, cada mártir que morrer, criança, mulher, idoso, homem, não importa, na Cisjordânia, na Palestina ocupada, nascerá mais 10 aqueles que continuarão lutando, resistindo, não apenas contra o colonialismo, mas contra a pressão do capitalismo e contra os instrumentos de dominação ideológica, aos quais a Rede Globo, o SBT, Record, Veja e o conjunto desses ideológicos representam. Nós vamos continuar nas ruas, vamos continuar denunciando e vamos continuar prestando a nossa solidariedade ao povo heróico que resiste e luta pelo direito à vida que vocês negam, assassinos e cúmplices do Holocausto. Juventude Palestina, a luta continua na América Latina. Juventude Palestina, sua luta continua na América Latina. Juventude Palestina, sua luta continua na América Latina. E a TV Globo mente descaradamente, uma concessão pública que está mentindo para o povo brasileiro. E vamos aqui continuar ouvindo representantes do Comitê Mineiro de Solidariedade à Palestina. Isso é importante a todos os trabalhadores que são aqui na região da Rede Globo possam entender que este ato de hoje faz parte do calendário organizado pelo Comitê Mineiro em defesa e apoio ao povo palestino, porque nós temos uma empresa que tem a sua concessão dada pelo poder público e passa apenas uma visão, que é a do Estado assassino de Israel. Não dizem que de fato o que acontece lá é um genocídio. Querem passar para a população que existe uma guerra, que seria uma guerra entre Israel e Hamas. Mas o que acontece de fundo que é a guerra que não começa nesse momento, o que não é a guerra que acontece hoje com o povo palestino, mas um genocídio. Então quem promove o terrorismo é o Estado de Israel com o povo palestino. Diz que já temos aí mais de 76 anos que o povo palestino vem passando por esse processo de terrorismo e massacre. E já dos 27 mil mortos, já temos contabilizados. Lá na faixa de Gaza, cerca de 11.500 nós temos aí de crianças, nós temos mulheres sendo assassinadas. Então é importante termos esse marco aqui para exigir a TV Globo que de fato abra mão de dizer que é uma guerra e que fale o que acontece de fato, que é um genocídio. E o mais importante é que a gente tem que ter desdobramento, que estamos aí com o abaixo assinado, fazendo um chamado, que foi importante o avanço que o governo Lula disse com o que acontece de fato lá na faixa de Gaza. Mas é importante ir além, é romper relações diplomáticas com o Estado de Israel, é romper relações econômicas, visto que as armas que são utilizadas aqui no Brasil, parte delas, uma parte são de origem de Israel, são as mesmas armas que assassinam a população da periferia, o povo negro do nosso país. Por isso nós não podemos nos calar nesse momento e fazer um chamado que o governo brasileiro, de fato, dê um passo mais adiante e rompa relações econômicas, políticas e diplomáticas com Israel. Vamos seguir fortes aqui e demonstrando o nosso apoio ao povo palestino. É isso aí, companheirada, que o governo brasileiro dê consequência à sua fala de que é um genocídio e rompa as relações diplomáticas, as relações militares e as relações comerciais. Agora vamos ouvir mais uma companheira do Comitê Mineiro de Solidariedade à Palestina. Boa tarde, companheiros, companheiras, companheiros. A gente está aqui agora denunciando não só a Rede Globo, mas toda a mídia burguesa, toda a mídia hegemônica. A gente sabe do peso do fundamentalismo religioso em diversas emissoras. Para dar um exemplo aí, hoje o jornal O Tempo
noticiou, civis morrem em fila para, enfim, qualquer merda que na verdade não fale a verdade, né? Que na verdade não denuncie o fato de que essa é uma ofensiva sionista, enfim, bizarra, tremenda, né, inédita, e que a mídia está funcionando como um braço ideológico do sionismo e, a gente sabe, do imperialismo, né? E a gente está aqui justamente na porta de uma emissora que faz demagogia, né, que transforma as nossas pautas, as nossas lutas em nicho de mercado, né, que até fala de representatividade, que até fala dessas coisas, mas na verdade tem o cerne de ser uma grandíssima empresa e por isso tem os seus laços e os seus interesses, né, que inclusive já fez bastante demagogia, parecendo que está contra a extrema-direita, mas na verdade agora está unificadíssima com o Bolsonaro, com o sionismo, com a extrema-direita, né, falando que é uma guerra de Israel contra Hamas, e não é nada disso. É um massacre contra um povo que luta há 75 anos. Um massacre contra um povo heróico que resiste com pedras na mão. Um massacre contra um povo heróico que, na verdade, tem direito até um futuro em que vivam, inclusive, harmonicamente, né, judeus e árabes. Então, calem a boca para falar que é racismo contra os judeus, né? A gente tem aqui agora que, inclusive, rechaçar totalmente qualquer intenção de impeachment contra o Lula, né? Que fez, depois de muitos meses, fez uma declaração correta, né? E que justamente, né, tá claro, então, que o que tem que ser feito é um rompimento total das relações entre Brasil e Israel, né? São relações não só diplomáticas, companheiros, são relações econômicas, são relações militares. As balas que matam a juventude negra no nosso país vem de Israel. O gás lacrimogênio que sufoca a gente quando a gente está lutando pelas nossas pautas, dos trabalhadores, dos oprimidos do Brasil, vem de Israel. Essas relações têm que ser rompidas imediatamente. E justamente por isso as centrais sindicais, os sindicatos têm que sair da sua passividade. O chamado que a gente da BRT, do Nossa Classe, a gente faz, do Esquerda Diário, né, que é um jornal que está aí no papel totalmente oposto do que está cumprindo essa mídia hegemônica, papel que a gente tem que cumprir é justamente de fazer um chamado, uma exigência para que as nossas centrais sindicais mobilizem desde as bases, desde cada local de trabalho. A gente se inspira nos trabalhadores indianos, né, que organizados nos seus sindicatos estão aí impedindo de chegar armas em Israel, né? O meu sindicato, por exemplo, dos professores, agora a gente está se organizando uma campanha salarial, mas não são lutas separadas. Cada luta econômica, cada luta democrática é uma luta só da classe trabalhadora internacionalmente, e é por isso que a gente precisa massificar as nossas lutas, e isso passa pelo papel de cada sindicato, de cada entidade estudantil. Então acho que cada um aqui tem esse papel de dirigir a nossa exigência às nossas organizações, né, e tem a obrigação de nos organizar e tomar essa luta nas nossas mãos, né, para que não só para um cessar-fogo, mas para a gente construir um futuro, né, um futuro que passa por um mundo inteiro, em primeiro lugar livre do imperialismo, que o Lula também, né, já mostrou que é bastante cúmplice do imperialismo, e um mundo que, enfim, que a gente consegue derrubar o capitalismo e todas as suas expressões mais bizarras, como é o sionismo e toda essa ofensiva contra Basta de genocídio promovido por Israel. Palestina livre do rio ao mar. É o grito do Comitê Mineiro de Solidariedade ao povo palestino. Aqui diante da TV Globo em Belo Horizonte, né? Rede Globo, não esconda o genocídio na Palestina. É mentira a TV Globo ficar falando que está tendo guerra lá. Como é que é guerra se não tem dois exércitos? Como é que é genocídio? Sim. É um exército super armado até os dentes. Abaixo Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Abaixo Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Esse é o grito aqui
diante da sede da TV Globo em Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma alegria muito hoje, grande estar dia aqui, 29 de fevereiro de 2024, registrando aqui Frei Gil Vander, né, ecoando aqui essa manifestação para que a TV Globo não continue sendo cúmplice do genocídio e do massacre que está acontecendo sobre o povo palestino lá. Nesse momento, Israel segue bombardeando hospitais, bombardeando escolas e todos os dias, nas grandes emissoras, o que é apresentado para o nosso povo é no sentido de naturalizar esse terrorismo, de naturalizar o genocídio, de naturalizar as mortes, de naturalizar a guerra. E esse grito nosso é para dizer que o Brasil precisa romper com as relações com o Estado de Israel, sejam elas relações econômicas, comerciais, militares, como foi colocado aqui. E olha, camaradas, são mais de 11 mil crianças mortas. Israel tem tentado anexar a faixa de Gaza com o objetivo de exterminar o povo palestino. E aqui no Brasil, a grande mídia aliada à extrema-direita tem se mobilizado junto com grandes conglomerados da imprensa para espalhar mentiras para o nosso povo, para justificar esse extermínio, para naturalizar esse extermínio. Então, nosso grito é para que o Brasil rompa as relações, mas para que Israel deixe o Estado genocida, Israel deixe a faixa de Gaza e pare de bombardear o povo palestino. Abaixa a Rede Globo, o povo não aguenta. Gente, a Globo é cúmplice do genocídio que acontece na Palestina. E é por isso que estamos aqui na porta da Globo. É por isso que estamos aqui nos manifestando, denunciando a cumplicidade da Rede Globo. Foi cúmplice da ditadura militar, agora é cúmplice do genocídio na Palestina. Vamos aqui passar para outro companheiro que compõe o Comitê Mineiro de Solidariedade à Palestina, que organizou aqui essa atividade. Boa tarde, todas as companheiras e companheiros. Viemos aqui manifestar o nosso repúdio a essa empresa que é cúmplice do genocídio contra o povo palestino. A Rede Globo não é apenas apoiadora das classes dominantes no nosso país, ela é parte das classes dominantes do nosso país. Essa canalha de Roberto Marinho e companhia ganha dinheiro com sangue do povo palestino, ganha dinheiro com sangue dos pobres e pretos, com sangue camponês, com sangue quilombola, com sangue indígena. O que a Globo faz não tem nada a ver com comunicação. A Globo faz propaganda de guerra. Propaganda de guerra. A propaganda de guerra, companheiros, é crime. A Globo defende o genocídio. Ela está participando, junto aos Estados Unidos, o Reino Unido e demais potências imperialistas, dos crimes que estão acontecendo na Palestina. A Globo esconde os crimes que acontecem contra o povo palestino. E a Globo mente. Não existe nenhuma oposição entre o Hamas e o povo palestino. O Hamas é o legítimo representante do povo palestino, o movimento de resistência islâmica. Então nós viemos aqui denunciar a participação da Globo nesse
esses crimes de guerra e repudiar a sua cumplicidade com os crimes cometidos por essa entidade ilegítima, que sequer é um Estado, é uma entidade usurpadora, uma entidade colonial, que está fazendo a limpeza étnica, matando os palestinos para roubar as suas terras. Então a gente veio aqui se somar a manifestações que estão acontecendo no Brasil todo. Manifestações como essa já aconteceram no Rio de Janeiro, já aconteceram em São Paulo, em Porto Alegre e agora está acontecendo em Belo Horizonte. E eu queria aproveitar e mostrar para os companheiros que existem órgãos de imprensa que falam a verdade sobre o que está acontecendo na Palestina. Um desses órgãos é o jornal A Nova Democracia, que se soma a essa iniciativa e todas as iniciativas em defesa do heróico povo palestino. Viva a heróica resistência do povo palestino! Viva! Morte ao Estado sionista de Israel! Da América Latina, fora Israel, das terras palestinas, fora Yankees, da América Latina, fora Israel, das terras palestinas. O Comitê Mineiro de Solidariedade à Palestina está aqui na porta da TV Globo para denunciar que a Globo mente. A Globo é cúmplice do genocídio que ocorre na Palestina. E chamamos o povo brasileiro para se rebelar, para denunciar uma concessão pública que mente descaradamente para o nosso povo. Vamos dar continuidade para ouvir as pessoas do Comitê Mineiro de Solidariedade à Palestina. Está presente mais uma ação vitoriosa do Comitê Mineiro de Solidariedade à Palestina. E é importante registrar isso, porque é um comitê muito ativo, que deixou sua marca na cidade, a exemplo do que foi feito no Carnaval. Agora, é entender por que esse comitê é tão ativo. Porque ele é formado por organizações e pessoas que têm muita convicção do que acontece hoje na Palestina, que tem muita convicção de que não pode enfrentar as suas lutas cotidianas sem enfrentar, sem dizer, sem denunciar o que acontece hoje, o que acontece há mais de 70 anos na Palestina. Por quê? Na frente da Globo. Porque na frente de uma grande emissora de TV que se nega a sequer dizer a verdade sobre os fatos. Gente, mataram mais de 100 pessoas que estavam numa fila de comidas. E esses são os terroristas. Se a resistência do povo palestino pode ser tipificada como resistência terrorista, significa que todo povo que resiste, que não aceita ser subjugado, também é terrorista. Significa que toda luta de cada grupo étnico, de cada grupo social, de cada grupo de trabalhadores que não aceita ser subjugado, também pode ser considerado Beleza, meu irmão? Andou por avô. isso nós não podemos deixar passar. E o que a Globo faz sem dúvida, é o que ela fez em vários outros momentos. Foi agente do golpe militar que teve no Brasil. Foi agente da ditadura no Brasil. E agora é agente do genocídio que acontece hoje na Palestina. Não adianta daqui a 20 anos mudar de posição. Porque se nós condenamos os massacres da história, e é muito importante que a gente condene, tem que servir para uma coisa. Tem que servir para que a gente condene vários massacres e os genocídios do nosso tempo. Não adianta condenar o que aconteceu há 20 anos atrás, se agora a gente passa pano, se agora a gente banaliza, se agora a gente acha que é tudo bem
matar mais de 40 mil pessoas. Afinal de contas, trata-se de uma guerra santa. Manifestação de protesto contra a TV Globo e contra o genocídio de Israel. Isso não acontecendo diante da TV Globo aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. É verdade. Hoje, dia 29 de fevereiro de 2024. Estamos aqui, Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino, protestando contra a TV Globo, porque a TV Globo está sendo cúmplice, não apenas omitindo, mas está passando a mentira como se Israel tivesse certo. E o governo de Israel está sendo colonialista, está fazendo apartheid, genocídio, holocausto em cima da população palestina. Então exigimos que a TV Globo fale a verdade. A verdade é que o Estado de Israel é genocida. Não queremos mais que esse país compre as armas de Israel, respeite o povo palestino e use essas armas para matar a nossa população negra periférica, que também resiste. Vamos fazer o Brasil com Israel romper por Palestina! Vamos fazer o Brasil com Israel romper por Palestina! Vamos fazer o Brasil com Israel romper por Palestina! Vamos fazer o Brasil com Israel romper! Em sequência ao fato, vamos ouvir mais um companheiro que compõe o Comitê Mineiro de Solidariedade à Palestina e depois nós vamos iniciar aqui uma performance para denunciar que a Globo também é cúmplice do genocídio que ocorre na Palestina. Companheiros, meu nome é Túlio, falo pelo PCO, Partido da Causa Operária. A gente vem aqui para manifestar todo o nosso apoio à luta do povo palestino e ressaltar que a gente entende que essa luta ela sempre se dá nas condições materiais que estão presentes. Para o povo palestino, com 75 anos de opressão, não dá para falar sequer que eles têm uma economia consolidada. Então, o nosso apoio à luta do povo palestino, a gente entende que é necessariamente o apoio às organizações que estão lutando, sejam elas admitidas pela grande imprensa ou não. Então, a gente vem aqui do PCO manifestar todo o nosso apoio ao Hamas e às outras organizações de luta do povo palestino e aproveitar que a manifestação é em frente à Rede Globo, porque a grande imprensa e a Rede Globo deve ouvir o outro lado, não deve contar só a versão de Israel. E nós do PCO nós estamos buscando dar a versão do Hamas sobre o que aconteceu no dia 7 de outubro, para que a gente possa entender melhor essa luta e ter uma orientação melhor para defender o povo palestino aqui no Brasil. Viva a luta do povo palestino! Abaixo Israel, Estado assassino! E viva a luta do povo palestino! Quis denunciar que há esse genocídio. Vou aqui passar a palavra para uma companheira para ela dizer o que vamos agora fazer aqui em frente à TV Globo para mostrar o seu papel de assassina, de morte de mulheres, crianças e toda uma sociedade. Fala, Palestina viva, do rio ao mar, a Palestina de resistência. A gente tem mais de quase 6 milhões de palestinos fora da sua terra. E refugiados, exilados, boa parte na faixa de Gaza, na Cisjordânia, e eles resistem. Hoje aqui a ideia é trazer a logomarca
a Record, SBT e a Band por omitir as informações da maioria da população e continuar chamando essas pessoas de terrorista. Eu condeno porque a história é preciso ter os dois lados. Eu condeno porque o assassinato, o genocídio desse povo tem que ser visto como algo que deve ser exterminado no planeta Terra. Eu condeno porque essa emissora, que deveria ter a ética com a verdade, está mentindo, omitindo e, junto com o Estado de Israel, exterminando o povo palestino. Eu condeno a Rede Globo. Eu condeno a Rede Globo! 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 E as demais emissoras de TV de canal aberto, SBT, Record, Band, por apoiar o massacre dos povos ao longo dos tempos e, nesse momento, ser corresponsável pelo assassinato de mais de 40 mil mulheres e crianças na Palestina. Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo por estar mentindo ao povo brasileiro, por distorcer a verdade, por não falar dos milhares de mulheres e crianças que são mortas, por não falar do extermínio de jornalistas, por não falar do extermínio de médicos, pela destruição dos diversos meios que possibilitam a sobrevivência de um povo. Condeno a Rede Globo. Condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo pelas milhares de mortes de crianças e mulheres palestinas. Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo. Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo por fazer parte e encobrir todos os golpes contra a democracia que aconteceram nesse país. E condeno a Rede Globo por estar omitindo a verdade, desinformando a população com relação ao extermínio étnico que ocorre agora do Estado sionista de Israel contra o povo da Palestina. Condeno a Rede Globo por esconder a morte de 13 mil crianças, de 8 mil mulheres, de mais de 30 mil, mais de 40 mil pessoas, e esconde a verdade da população brasileira. Eu condeno a Rede Globo. Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Condena a Rede Globo por há 60 anos esconder a verdade e falar contra o povo do Brasil. Essa emissora que surgiu de uma maneira completamente ilegal, quando era proibido ter associação com o capital estrangeiro, junto ao golpe militar, ela conseguiu passar por cima da legislação e se firmar como a emissora da classe dominante brasileira, que trata de esconder tudo que se refira às mazelas contra o povo e elogiar tudo aquilo que vem da classe dominante. E agora esconder todo o genocídio contra o povo palestino. Por isso nós todos condenamos aqui essa Rede Globo de televisão. Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo pela sua coerência, porque sempre esteve ao lado dos opressores, sempre esteve ao lado dos poderosos, sempre contra o povo brasileiro, contra os interesses nacionais e agora apoiando o sionismo sanguinário que está assassinando mulheres, idosos e crianças na Palestina. A Rede Globo merece ser varrida do mapa e pagar por todos os crimes que ela comete contra a consciência e contra os interesses do povo brasileiro. Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a SBT, a Record, a Band, por ter apoiado os crimes contra os trabalhadores, por apoiar o extermínio dos povos indígenas do Brasil, por ter apoiado o golpe contra a Dilma e por seguir apoiando os interesses
apoiando o sionismo internacional, apoiando os Estados Unidos, apoiando o boicote a Cuba e seguindo contra a classe trabalhadora, apoiando a polícia militar, contra o povo negro, contra o povo trabalhador do Brasil. Fora o sionismo, eu denuncio a Rede Globo contra o massacre ao povo palestino. Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo pela descolonização dos povos palestinos. Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Por ter se calado, ter sido cúmplice, outras mães que choraram com seus filhos que morreram pela ditadura militar, milhares de companheiros e companheiras que foram torturados, por ter sido cúmplice dessas torturas. Eu condeno a Rede Globo pela manipulação eleitoral de 1989, que garantiu o avanço do neoliberalismo na América Latina. Condeno a Rede Globo pela sua irrestrita solidariedade à direito internacional, ao sionismo, e servindo contra a todos aqueles que lutaram em defesa da classe trabalhadora. Eu condeno a Rede Globo pela sua cumplicidade contra esse holocausto que o povo palestino há mais de 75 anos vive, e ser se calado, e mentido, e manipulado a população brasileira a favor do sionismo, a favor do genocídio, a favor do Estado de Israel. Por isso, nós condenamos a Rede Globo e toda a mídia não fascista desse país. Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Eu condeno a Rede Globo! Hoje a gente condena a Rede Globo e toda a mídia hegemônica, toda a mídia burguesa, pelo papel que cumpre e cumpriu contra a classe trabalhadora de todo o mundo, e é por isso que é uma mídia golpista, é por isso que é uma mídia que apoiou as reformas trabalhistas, reforma da Previdência, as reformas que não foram revogadas, inclusive, protesto e que não poderia ser diferente agora, contra a TV apoia Globo, esse massacre está contra o sendo povo cúmplice palestino. do genocídio do povo palestino promovido pelo Estado de Israel. Nós condenamos a Rede Globo e exigimos que a TV Globo fale a verdade. Manchando de sangue, porque é isso que ela tem feito ao longo de toda a sua história, manchando de sangue do povo trabalhador, essa sua marca. E aqui nós estamos então trazendo o símbolo da Globo, manchado do sangue do povo palestino. Condenamos a TV Globo, que está sendo cúmplice do genocídio que Israel vem fazendo. A luta continua na América Latina, juventude. A luta continua na América Latina. Rio Vander, dia 29 de Israel, de Estado fevereiro de assassino, e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte toda a pobre inocência dessa gente.